Capítulo 5. O que bloqueia a sua visão? Quando o Senhor começou a me ensinar sobre estes temas, Ele me permitiu experimentar e ver por mim mesmo exatamente o que estava me impedindo de enxergar o mundo espiritual. As coisas que eu estou apresentando não são uma lista completa de forma alguma. Há muitas coisas que afetam a nossa visão. Mas o importante é que o Senhor tenha a compreensão completa e Ele vai te ajudar. As coisas básicas que eu descobri em minhas próprias experiências foram véus, escamas espirituais, armadilhas demoníacas e demônios. Essas são as coisas que eu descobri que dificultam ou impedem a nossa visão espiritual. Subtítulo: Véus. No início de 2010, o Senhor me deu uma lição longa sobre véus espirituais. Foi de madrugada, talvez 2 ou 3 da manhã, quando o Senhor me abriu os olhos para ver os véus. Eu estava orando no início da noite, sentado na minha cadeira de oração. Orei, adorei e esperei no Senhor, até que fiquei muito cansado e em seguida fui para a cama. Mas geralmente quando vou para a cama, eu não durmo imediatamente. Normalmente eu tento ficar acordado por apenas alguns minutos, no caso de o Senhor ainda querer falar comigo ou me mostrar algo. Eu sempre tento manter a esperança de que o Senhor, em seu amor por mim, vai me abençoar com um pouco mais de sua presença e revelação. Enquanto eu estava deitado na cama, olhando para o teto, eu pedi a Deus que me mostrasse ou ensinasse alguma coisa. Meus olhos espirituais se abriram e vi véus pendurados na frente de mim e ao meu redor. Os véus em si são escuros e semi-transparentes. Pareciam cortinas ou pano em muitas camadas, quase ao ponto em que era impossível ver através deles. No entanto, eles não eram completamente sólidos e possuíam muitos furos, rasgos e cortes. Isso me mostrou que eles não eram tão impenetráveis. Com todos esses véus cobrindo a minha visão do mundo espiritual, eu perguntei ao Senhor por que eu via todas essas coisas e por que algumas eram tão estranhas, como uma mão ou peito de um homem ou a gola da camisa de alguém. O Senhor me mostrou que estes véus estão em constante movimento, o que torna ainda mais difícil de ver através deles. Mas, porque os véus estão se movendo e porque eles têm todos esses buracos e rasgos e cortes neles, os buracos muitas vezes se alinham uns com os outros e nos permitem ver através deles e enxergar o mundo espiritual. É por isso que às vezes as coisas que vemos não parecem fazer sentido. Se houver um anjo em pé na nossa frente, quando esses buracos nos véus se alinham, só poderemos ver uma pequena parte dele por um breve momento, antes que os véus mudem novamente. Subtítulo: 3 camisetas. Certa noite, eu estava no meu quarto esperando no Senhor quando eu olhei para a ponta da cama. Lá, cerca de 2 metros acima no ar, estava o que parecia ser uma parte de um homem. O peito, o pescoço e o ombro pendurados no ar e usando o que parecia ser 3 camisetas. Estudei a visão por alguns instantes e em seguida disse para mim mesmo: "O que é isto?" De repente uma voz me respondeu e disse: "Essa é a minha túnica." Levou um minuto, mas eu finalmente percebi que eu estava vendo parte de um anjo e foi a sua voz que eu ouvi. Comecei a focar no que eu podia ver e minha visão começou a melhorar.
em menos de 1 minuto, eu podia vê-lo ali na minha frente. Ele parecia ser de cor clara e transparente, e tinha um comportamento muito agradável. Esta experiência, juntamente com a minha instrução anterior do Senhor, mostrou-me que, quando nos concentramos no que vemos no Espírito, isso é uma ferramenta que nos ajuda a superar os véus. O que remove os véus? O que coloca todos esses furos, cortes e rasgos neles? Muitas coisas, e eu irei falar sobre elas nos próximos capítulos, muitas coisas. Mas digo, já que são coisas como arrependimento, perdão, santificação e guerra espiritual. A tarefa não é possível a todos. Remover esses véus depois de ter passado anos em que eram cobertos por causa do pecado, da dúvida, da ignorância e outras coisas, requer um compromisso do nosso tempo, mas será um tempo muito bem investido. Subtítulo: Escamas espirituais. As escamas espirituais são completamente diferentes na aparência. Eu vi as escamas que bloqueiam a nossa visão uma noite em uma maneira similar. No entanto, eu não recebi nenhuma instrução clara do Senhor a respeito. Eu não estou dizendo que Ele não me disse nada. Talvez eu que não o ouvi. Eu percebi algo significativo ao longo dos últimos anos, e é isso. Quando você passou anos ou até mesmo a maioria da sua vida não escutando a voz de Deus, há um tempo de ajuste para ouvi-la de forma clara e consistente. As escamas parecem ser muito grandes e se movem. Parecem estar vivas, ou ao menos foi a minha impressão quando eu as vi. Tinham 8 lados e estavam cobertas de franjas ao seu redor. Também pareciam muito densas e muito mais difícil de ver através delas. As Escrituras falam sobre as escamas que bloqueiam nossa visão em Atos 9:28. Fala de algo como escamas que caíam dos olhos de Saulo, que então pôde ver. Em Atos 9:18 está escrito: imediatamente lhe caíram dos olhos algo parecido com umas escamas, e ele passou a ver de novo. Em seguida, levantando-se, foi batizado. Durante muito tempo, eu pensava que estas escamas não fossem literais, mas apenas uma metáfora para a descrição. Agora já não acredito mais nisso. Subtítulo: Armadilhas demoníacas. Em Efésios 6:16 está escrito: levando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Na Escritura, se fala sobre as armas da nossa milícia e os dardos inflamados do maligno. O rei Davi também fala sobre aqueles que dobram os seus arcos para atirar suas flechas em Salmo capítulo 64. Quando você começar a se envolver com o mundo espiritual, você verá que todas essas coisas são reais. São armas espirituais reais no mundo espiritual. Subtítulo: Pego de surpresa. Eu já dei um exemplo de uma armadilha demoníaca, que foi a cena do cativeiro que mencionei no capítulo 3. Aqui deixo outro exemplo. Uma noite eu acordei no espírito e eu percebi que eu estava em um lugar bonito e celestial. Havia árvores verdes, belas e exuberantes, gramados perfeitamente conservados e colinas como um belo parque. Eu podia ver este lugar bonito na minha frente
e eu estava caminhando em direção a ele. De repente, senti alguém vir por trás de mim e colocar um capuz na minha cabeça. Eu não conseguia ver nada. Em seguida, a minha experiência terminou. Subtítulo: Fique perto do Senhor. Outra vez, eu estava em uma visão e fiquei espantado pela forma como a minha visão espiritual e meus sentidos estavam vivos e claros. Nesta visão, eu estava andando por uma estrada e vi o profeta Bob Jones sentado na beira da estrada arrumando um de seus sapatos. Fui até ele e lhe perguntei: quanto tempo temos que esperar por uma revelação profética? Ele me disse: até que ela venha. Enquanto eu estava de pé perto dele, minha visão estava extremamente clara. Foi incrível e eu percebi isso. Mas, por alguma razão desconhecida, eu não queria esperar. Eu queria ir e explorar. Então comecei a afastar-me dele. Enquanto me afastava, máscaras de ferro começaram a cobrir o meu rosto e foi muito difícil de enxergar. Quanto mais longe eu ia, mais máscaras vinham até que eu mal podia ver e tropeçava enquanto eu caminhava. Não foi uma experiência muito agradável, eu confesso. O Senhor me ensinou algo através deste encontro. A revelação profética traz visão clara. Se eu vou esperar no Senhor, meus olhos estarão abertos e verão claramente. Mas se eu quero seguir meu próprio caminho ou a minha própria direção, eu me permito ser desprotegido. Se eu ficar perto do Senhor, eu vou ficar bem. Este encontro me mostrou que, se seguirmos os nossos desejos naturais ou carnais, mesmo que isso não pareça ser pecado ou impiedade, permitiremos que as armadilhas demoníacas nos aflijam. Mas quando buscamos a vontade e a direção de Deus, Ele vai nos manter seguros de danos e nos permitirá ver e operar no Espírito. Subtítulo: Diabo. O diabo realmente não quer que você veja no mundo espiritual. É muito mais difícil para os demônios enganá-lo ou manipulá-lo se você pode vê-los quando eles tentam influenciar a você. Subtítulo: Manipulação demoníaca. Os demônios vão fazer tudo o que puderem para impedi-lo de enxergar. Eles vão falar com você, eles vão dizer às outras pessoas para falar com você, ou eles vão falar com você através das pessoas. O que eles dizem? Eles te falam sobre o medo. Oh, eu não procuraria essa coisa sobrenatural. É tudo do diabo. Ou, se os seus olhos espirituais estão abertos, você vai ver coisas que podem assustá-lo. Ou, pare com este extremismo religioso, seus familiares e amigos vão pensar que você é louco. Eles vão pegar qualquer coisa de sua vida que já o deixou com medo e vão transformá-la em uma razão pela qual você deva permanecer espiritualmente cego. Eles também podem usar conversas religiosas para convencê-lo, fique atento. Eles irão dizer à sua família para ameaçá-lo. Eles irão isolar você ou a sua família das outras pessoas. Eles irão fazer as pessoas pararem de ter comunhão com você até que você se arrependa e volte às mesmas regras que eles seguem. Eles lhe farão lembrar de tudo o que eles consideram ser a religião normal. E isso não inclui enxergar o mundo espiritual. Este é um truque do inimigo muito poderoso, porque a maioria das pessoas não quer ofender ou perder seus amigos, e eles preferem ofender o Senhor ao invés disso. Sinto muito.
mas isso é verdade. Subtítulo: Confronto direto. Quando comecei a aprender sobre o ministério de libertação, descobri que os demônios irão confrontar você para levá-lo a desistir. Se eles não podem fazer você desistir através das pessoas ao seu redor, ou se você se recusar a ouvi-los quando falam na sua mente, às vezes eles irão ficar mais evidentes. Eles querem que você tenha medo de enxergar. Subtítulo: Demônios encarando. Por 2 semanas eu estava intercedendo por um jovem que estava no cativeiro do pecado sexual. Naquele dia, eu estava no meu quarto fazendo guerra espiritual. Eu estava usando a autoridade que temos por meio de Jesus Cristo para vincular o inimigo e liberar o jovem do cativeiro. Eu estava orando por talvez 1 hora quando, de repente, 2 espíritos malignos apareceram no canto do meu quarto. Eles ficaram lá olhando para mim com raiva, como para me intimidar. Pela graça de Deus, eu tinha a paz perfeita. Eu continuei a orar e olhei de volta para eles enquanto eu orava. Depois de algum tempo, eles partiram. Quando você está lutando por sua visão, esses tipos de coisas podem acontecer. Não se deixe intimidar, porque o Senhor lhe dará a perfeita paz. Subtítulo: Touros de Bazã. Às vezes, os demônios irão oferecer oposição direta à sua visão e você nem irá saber. O Espírito Santo vai mostrá-los a você para que você possa lidar com eles. Já passava das 10 horas da noite e eu havia subido para ir para a cama. Eu coloquei meu pijama e me sentei na beira da cama para fazer as minhas orações antes de dormir. Comecei a orar por todos em geral, nada de especial. Apenas para a paz, a proteção e bom sono. De repente, tive uma sensação estranha de que eu deveria olhar para cima. O Espírito Santo me alertou, eu creio. Lá, de pé junto à porta do corredor, estava algum ser demoníaco, cerca de 2 metros de altura ou mais, com chifres na cabeça que pareciam chifres de um touro. Ele parecia um homem moreno, mau e com chifres. Ele estava ali de pé e olhando para mim. Eu não sabia o que era exatamente, mas eu sabia que era demoníaco e do mal, e eu comecei a repreendê-lo e dizer-lhe para ir embora. Eu estava ordenando-lhe a sair pelo poder do nome de Jesus. Após cerca de 20 minutos, ele voou para longe. Tudo o que ele tinha feito era ficar lá e bloquear a entrada. Mas demorou 20 minutos de batalha espiritual para afastá-lo no nome de Jesus. Subtítulo: Bloqueando mais do que a porta. Imediatamente após o demônio sair, o espaço atrás dele estava iluminado com uma luz e uma das visões mais espetaculares que eu já vi abrindo-se diante de mim. Era uma visão viva, plena e vibrante que me falou sobre o destino da minha família. Foi incrível e as minhas palavras não podem descrever adequadamente. O demônio estava bloqueando minha visão. O Senhor queria que eu visse algo importante, mas esta coisa me impedia de alguma forma. Ele havia bloqueado a minha visão. Como eu já disse, o diabo não quer que você veja certas coisas. Ele não quer que você veja o seu destino, a sua provisão ou o reino celestial. E ele especialmente não quer que você veja quem você é em Cristo, e ele vai se opor a isso. Basta lembrar que o próprio Jesus Cristo é o seu defensor. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
e não há poder maior. Em Romanos 8:37 está escrito: contudo, em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E em 2 Timóteo 1:7 está escrito: porquanto Deus não nos concedeu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Subtítulo: Está tudo bem. Portanto, estas são os tipos de coisas que estamos em luta contra. Se você estiver no espírito, fazendo guerra espiritual e intercedendo contra a cobiça ou embriaguez ou vícios ou qualquer outra coisa destrutiva, você poderá em certo momento vê-los, mas a graça de Deus é suficiente para lidar com isso. Deus tem um plano e Ele vai fazer acontecer. Não desanime, pois as vitórias que Deus lhe dá irão servir para fazê-lo crescer. Você irá crescer e então Deus irá usá-lo para ajudar os outros também. É uma coisa maravilhosa.